Pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero, de lado 4 raiz quadrada de 3 sobre 3. Sabendo que AM é a altura do triângulo e diâmetro do círculo, a medida de AN é. Então, a pergunta aí é a respeito da medida AN. Então, a minha dúvida, o meu objetivo é essa medida aqui, ó. AN. Já vou até chamar isso de X. Vou colocar aqui numa outra cor esse X. Aqui eu tenho o meu X, o meu objetivo. O lado desse triângulo diz que é 4 raiz de 13. E AM é o diâmetro. Então, ele está me dizendo que isso aqui, ó, é o diâmetro. Então, passa pelo centro do círculo. Então, observa que o AM é a altura do triângulo e também a altura. O lado do quadrado é 4 raiz de 3. Então, eu vou colocar assim, ó, essa informação aqui, ó, daqui até aqui. Isso aqui é 4 raiz quadrada de 3 sobre 3. É o lado do triângulo equilátero. Claro que esse lado aqui da mesma forma e esse outro aqui também. Tá? 4 raiz de 3 sobre 3 é o lado do triângulo equilátero. Muito bem. Eu vou usar nesse vídeo duas resoluções. Tá? Uma resolução que talvez seja a mais típica, a mais fácil de ser percebida, e vou também usar uma outra relação da geometria para a resolução. Tá? Então, vou fazer com um formato mais trigonométrico e também vou fazer uma resolução através de geometria plana com semelhança de triângulos. Aí faço numa outra lâmina. Então, aqui eu vou fazer o jeito que eu acho que é o mais curto, tá? Bom, eu tenho aqui que o que SM é a altura do triângulo equilátero. Então, vou colocar aqui, olha só, o lado do triângulo equilátero é 4 raiz quadrada de 3 sobre o 3. AM é a altura, tá? Vou colocar aqui, ó, AM é a altura e também é o diâmetro, como ele falou ali. Então, se AM é a altura, eu tenho que a altura de triângulo equilátero é dada pela expressão lado do triângulo equilátero que multiplica por raiz de 3 sobre 2. Isso é uma decorrência do teorema de Pitágoras no triângulo equilátero, tá? Então, é a fórmula da altura. Então, isso aqui é uma fórmula da altura. Isso aqui é o lado do quadrado. Então, eu posso dizer que a altura, que é o AM, tá? Essa altura é igual ao lado que eu tenho aqui, ó. Então, vou substituir aqui, ó, o L pelo lado. 4 raiz de 3 sobre 3. Isso vezes raiz de 3 e sobre 2. É a fórmula da altura. Olha aqui, ó. Aqui eu substituí pelo L. L raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 que dá 3. Então, esse produto aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. Então, vou fazer de forma bem lenta para ti aqui, ó. 4 vezes o 3. E aí, isso divide por 3 e tudo isso sobre 2. Quando eu cancelo aqui, ó, 3 com 3, me sobra 4. E aí, 4 sobre 2 é 2. Bom, então, a altura desse triângulo é igual a 2. É uma informação bem relevante. Porque se a altura é igual a 2, eu tenho que o raio é igual a 1. Então, aqui, olha só, tem duas informações importantes. A altura vale 2, como a altura equivale ao diâmetro, o raio, então, é 1. Muito bem, então agora eu vou começar a traçar alguns raios aqui na figura. Olha só. Vou imaginar que aqui seja o centro da circunferência. Então, isso aqui mede 1, que é o raio. E para cá eu tenho um outro 1. Daqui até aqui, um outro 1.
Eu também tenho a medida de um raio, por exemplo, olha só, daqui até aqui, ó, isso também é um raio, ó, do centro até a borda. Isso aqui é 1. Aí eu tenho 1 e o x envolvido nesse triângulo. Olha só aqui, ó, eu consegui um triângulo com dois lados conhecidos. Esse triângulo é um triângulo qualquer, né? Ele não é triângulo equilátero e não é triângulo retângulo. Então a gente chama triângulo qualquer. Se eu determinar o ângulo aqui, ó, eu consigo aplicar aí a lei dos cossenos para descobrir esse lado oposto x aqui por esse ângulo. Tem como descobrir esse ângulo? Tem. Tem como descobrir esse ângulo. Como é que eu vou fazer? Bom, aí eu preciso te lembrar de uma relação que existe nos ângulos colocados em uma circunferência. Eu vou lembrar para ti especificamente sobre o ângulo inscrito. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, saindo um ângulo daqui, ó. Daqui desse ponto, eu vou fazer um ângulo para cá e para cá. Isso chama ângulo inscrito na circunferência. Esse aqui é um ângulo inscrito. Essa medida aqui eu vou chamar de medida N. Medida N, ângulo N. Certo? Então aqui eu tenho um ângulo N. E achando aqui, ó, o centro da circunferência, ou o centro do círculo, eu demarco um outro ângulo chamado ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Então esse é o ângulo central. E esse ângulo central eu vou chamá-lo de M. Bom, aí existe uma relação entre esses dois ângulos. Entre esse ângulo M, que é o ângulo central, a partir do centro, e esse ângulo N, que é o ângulo inscrito na circunferência, ele é encostado por dentro na circunferência, existe uma relação matemática. Que relação é essa? Bom, a medida do ângulo M é exatamente o dobro da medida do N. Claro que eu teria que colocar assim, né? Medida do ângulo M igual ao dobro da medida. Eu vou colocar isso de forma esquemática. O M é o dobro do N. Então, isso aqui, ó, sempre. Agora eu vou transportar esse conhecimento para essa figura. Então, olha só, eu vou aqui fazer um outro raio. Aqui, ó, um outro raio. E esse raio também vale 1. E aí eu consigo aqui a percepção do ângulo central. Olha só, aqui está o meu ângulo central, como se fosse o meu M. Consegue ver? Está aqui no centro. Aqui uma perninha e outra perninha, ó, ângulo central. Então, esse é o meu ângulo M, que eu não sei quem é. Mas esse ângulo aqui, olha só, esse ângulo eu sei. Por que que eu sei? Porque se trata de um triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, todos os ângulos são 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Opa, se aqui é 60 graus, este ângulo central é o dobro. Portanto, esse ângulo aqui, ele é 120 graus. Ele é 120 graus, então significa que, por exemplo, cada lado aqui, ó, tem 60. Então, esse ângulozinho aqui, ó, aqui e aqui, ó, isso aqui é 60. Por quê? Porque eu tenho 60 aqui também, ó, no outro lado, para dar o 120. Se aqui é 60, agora veio a mágica. Significa que esse ângulo, que era o meu objetivo, tem que ser quanto? 120. Claro, por quê? Porque 120 com 60 aqui, ó, fecha um ângulo de meia volta. Fecha aqui, ó, 180. Tá? Então, por isso que ali é 120. E aí eu posso até destacar esse triângulo construído. Aqui eu tenho um lado 1. Para cá eu tenho um outro lado 1. E aqui está o meu objetivo, que é o x. Olha só, eu destaquei esse triângulo. E aqui é 120 graus. E aí fica claro, né? Ou fica
típico, o uso do teorema, né, da lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Que o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo conhecido, o lado oposto ao ângulo conhecido, que é o x, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, como se fosse aqui o início do Pitágoras. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. O teorema a lei dos cossenos começa assim. Então, x ao quadrado, que é o oposto ao ângulo, é igual ao quadrado de um lado mais o quadrado do outro, que nesse caso, por coincidência, são iguais. Aí depois segue a lei dos cossenos, menos 2 vezes um lado, que é o 1, vezes o outro lado, que por coincidência também é 1, e vezes o cosseno do ângulo entre eles, entre esses dois aqui, que é o cosseno de 120. Então eu tenho x ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, 2, então aqui menos 2, vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, por redução ao primeiro quadrante, é o mesmo cosseno de 60. Por quê? Porque 60 com 120 é 180, lembra? Faz a diferença de 180. Ok. Então é cosseno de 60. Só que o cosseno de 120, como está no segundo quadrante, lembra aqui, ó, 120, ele está por aqui, ó. Aqui é o 120 graus. E ele está no segundo quadrante e o cosseno aqui, ó, que é o eixo horizontal, está sendo projetado na parte de trás, na parte negativa do eixo dos cossenos. Então, o cosseno de 120 ele é negativo. Portanto, é o cosseno de 60 em termos de valor, mas precedido de menos. Menos cosseno de 60. E o cosseno de 60 é o mesmo seno de 30, que é 1 meio, pela tabela de arcos notáveis. Então, isso aqui a gente memoriza, né? Naquela tabelinha de arcos notáveis. Então, isso aqui resulta menos 1 meio. E agora substitua aqui, ó. Multiplica por menos 1 meio. X ao quadrado igual. Já até posso somar aqui 1 mais 1, 2. Eu vou deixar indicado, ó, 1 mais 1. Menos vezes menos dá mais. E esse 2 aqui multiplica, cancela com esse 2 que divide, né? E aí sobrou aqui 1. E eu tenho 1 mais 1 mais 1, 3. X ao quadrado igual a 3. E aí o valor do x, que é o meu objetivo, vale raiz quadrada positiva do 3. E isso eu vejo que é a alternativa B. Tá? Então eu tenho a resolução aí por meio da lei dos cossenos, talvez seja a resolução mais típica para essa questão. Eu vou fazer agora na outra lâmina a resolução novamente, usando o semelhança de triângulos. Se tu já está satisfeito com essa resolução, né? Ok, obrigado pela visita ao canal. Caso tu queira continuar observando aí uma outra resolução, espera a mudança de lâmina aqui que eu já vou te mostrar como que eu pensei por semelhança de triângulos. E aqui eu vou te trazer a resolução através de um outro processo, um processo agora geométrico, tá? Vou traçar aqui, ó, AM, como nós fizemos na outra lâmina. Isso aqui é a altura que nós sabemos que vale 2 pelo cálculo da altura na lâmina anterior, então esse cálculo deve ter sido feito também nesse modelo. Então aqui é 2, raio igual a 1. O lado aqui, ó, é 4 raiz de 3 sobre 3. E aí eu vou marcar aqui um triângulo AB. Olha só aqui, ó. A, B e M. Triângulo maior aqui, ó. Esse lado aqui é a metade do lado todo do quadrado. Então aqui, ó, 4 raiz de 3 sobre 3. Isso eu vou dividir por 2, que é o mesmo que multiplicar por 1 meio. 4 raiz de 3 sobre 3 vezes 1 meio. Aí eu tenho aqui
4 raiz de 3 vezes 1, 4 raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Simplifico. Isso resulta 2 raiz de 3 sobre 3. Claro, metade, né, de 4 raiz de 3 sobre 3. Se lá eu tenho 4 raiz de 3 sobre 3, a metade é 2 raiz de 3 sobre 3. Ok, então vou colocar aqui que aqui eu tenho 2 raiz de 3 sobre 3. E toda essa altura aqui é 2. Então, nesse triângulo aqui, eu vou colocá-lo aqui. Ó. Vou colocar um triângulo grande aqui. Esse é o triângulo maior. Aqui eu tenho 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui eu sei que é 2, que foi o cálculo pela altura. E aqui é 4 raiz de 3 sobre 3. Talvez eu nem precisasse, ó, talvez eu nem vá precisar desse 2 aqui. Eu coloquei porque eu já calculei na outra resolução, né, na lâmina anterior. Então tá aqui esse triângulo grande, tá? Que é o triângulo A, B e M. E aqui eu vou construir um triângulo menor. Olha só. Aqui eu tenho o centro. E eu vou construir um triângulo menor aqui, ó. Para cá. Para cá. E aqui, ó. E aí, essa medida aqui é o que eu quero. X. Essa medida, por enquanto, eu não sei. E essa aqui, por enquanto, eu não sei. Então, aquele triângulo ali, ele é esse aqui, ó. É o triângulo menor. E aí eu sei que isso aqui é x. Bom, aí lembra que esse ângulo, ele vale 30. Esse ângulo é 30. Portanto, se aqui é um ângulo reto 90, aqui eu tenho 60 graus. É o triângulo egípcio, né? Triângulo 30-60. E agora aqui eu vou traçar aqueles raios. Olha só. Aqui, ó. Lembra? Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Nós fizemos isso na outra resolução, pelo ângulo inscrito e ângulo central. Então, aqui é 1, aqui é 1. Lembra que esse ângulo, ele é 120. Isso também nós obtivemos na lâmina anterior. Lembra que aqui, ó, era 60. O ângulo central tem que ser 120, que é o dobro. Então, esse ângulo central é 120 e 60 para cada lado. Logo, esse ângulozinho, deixa eu mudar aqui a cor, ó. Esse ângulozinho aqui, ele é 60. E esse aqui, ó, é 30. Então, significa, se nesse triângulo aqui, eu vou destacá-lo, ó. Aqui tu tem a construção daquele triângulo. Qual triângulo? Esse aqui, ó. Esse triângulo aqui eu estou destacando. Esse aqui. Certo? Então, o que eu defini? Que esse ângulo aqui é 30. Esse aqui é 60, metade do 120. E aqui é 1, que é este 1 aqui, ó, do raio. Aí o que acontece, ó, esse lado aqui, ele é no triângulo egípcio oposto a 30 graus. Todo cateto oposto a 30 graus no triângulo retângulo, ele é metade da hipotenusa. Isso pelo seno de 30, né? Que é metade da hipotenusa, é um meio seno. Então, o cateto oposto a 30 graus é sempre metade da hipotenusa. Logo, isso aqui, ó, de cabeça, eu consigo 1 meio. Cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa, metade de 1 meio. Então, se aqui é 1 meio, ó, isso aqui é 1 meio. E isso aqui, ó, lembra, é o raio que é 1. Então, todo esse lado aqui nada mais é do que 1
mais 1/2. E aí, como é que eu posso proceder? Bom, aí eu faço assim, ó. 1 mais 1/2, fazer para ti aqui rapidinho, ó. 1 mais 1/2. Lembra que esse 1 é a mesma coisa que 2/2, 2 sobre 2. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, isso é igual a 3/2. 3 sobre 2. Então, isso aqui é 3/2. E aí tá feito, ó. Eu tenho aí condições de usar a semelhança de triângulos. Lembra que eu te falei, ó, esse 2 aqui eu vou utilizar. Então, esse lado aqui que não, ó. Eu até poderia, né, pensar, fazer o cálculo dele, mas eu vou colocá-lo que não vou usar, né? Vou fazer as relações que são mais óbvias aqui. Então, vou pensar assim, ó. Essa hipotenusa está para essa hipotenusa. Então, dá para armar assim, ó, que x está para 4 raiz de 3 sobre 3. Assim como, aí esse lado aqui, ó, ele se corresponde, ele é homólogo a este. Então, eu tenho 3/2 para 2. E aí, agora eu faço os cruzamentos, né? Posso multiplicar aqui, ó, x vezes 2, 2x, igual aí multiplico cruzado aqui, ó. Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3 vezes 3/2. Fazer bem devagar. 2x é igual. Posso cancelar esse 3 aqui, ó, com esse 3. Fazendo devagar, eu tenho 4 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vem para cá. 2 vezes 2 na falsa passagem, 4. 4x igual a 4 raiz quadrada de 3. X é igual, é como se esse 4 viesse aqui agora dividindo, né, na falsa passagem também. Fazer devagar aqui, ó. 4 raiz de 3. Divide por 4. Cancela. X igual a raiz quadrada de 3. Mais uma vez, confirmando a alternativa B. Ok? Então, desse procedimento, ele geometricamente é um pouco mais complexo, né, mais complicado, mas também é uma resolução aí bem bonita que vai te ajudar a complementar os teus estudos, ok? Os vídeos aqui costumam ser sempre um pouco mais longos, né, do que resoluções em outros canais, porque a preocupação é uma resolução mais explicativa, mais completa e mais detalhada, que eu vejo que, no meu ver, é mais útil dentro aí do teu processo de estudo, dentro da tua preparação, dentro do teu aperfeiçoamento. Ok? Um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.